Olá, tudo bem com você? Nós temos hoje um assunto bem difícil de ser estudado. A gente vai começar a fazer uma comparação entre os dois testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamento. E para tanto, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 6. Gálatas, capítulo 1, verso 6. Você vai encontrar aqui uma carta que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas para tentar resolver um problema que aconteceu na igreja da Galácia. Quem mora na Galácia são os Gálatas, assim como quem mora em São Paulo são os paulistas, para você ter uma ideia do que quer dizer Gálatas. Então aqui nós temos uma referência a introdução que é feita uma lembrança lá do Conselho Eterno. Vamos ver primeiro o verso 1, 2, 3, assim, até um pouquinho até o 5 ali. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Essa vontade é o decreto do Pai lá no Conselho Eterno, antes da eternidade, onde então é decidido que Deus salvaria pela graça, pela vontade dele, sacrificando Jesus no lugar do pecador. Ele faz também uma referência ao sacrifício de Cristo no verso 4, onde ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, ou seja, Jesus não foi obrigado a morrer. Em Filipenses 2, do verso 5 em diante, diz claramente que ele se ofereceu. Ele existia na forma de Deus e não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele humilhou-se até a morte como servo e morte de cruz. E logo em seguida, também se fala do papel do Espírito Santo. Diz assim, para nos desarraigar deste mundo perverso, que é a nova natureza, a obediência do Espírito, a obediência real. Deus faz de você uma árvore nova que dá frutos bons. Numa linguagem muito simples, você antes de se encontrar com Cristo, você era um pé de pecado. E me refiro assim, um pé de laranja, um pé de maçã, e você era um pé de pecado, como eu também era. Aí Deus nos fez uma nova árvore, um pé de santidade, um pé de obediência. Isso é obra do Espírito Santo, é assim que Deus quer. E agora ele fala no verso 6, depois que ele foi pessoalmente pregar esse evangelho da graça em Cristo, batizado pela fé, e depois o milagre no Espírito Santo, a obediência no Espírito, ele faz uma abordagem no verso 6 do capítulo 1. Aí ele fala assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quem chamou? O Pai chamou você pelo Espírito Santo para a graça de Cristo. E eles estavam passando agora para outro evangelho. O verso 7 diz, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então chegou na igreja dos Gálatas um povo proveniente de Jerusalém, pregando um evangelho diferente daquele que Paulo havia pregado. Esse evangelho era o evangelho pervertido. E Paulo diz assim, é outro, mas não é outro. O que quer dizer isso na linguagem grega? A palavra outro igual é alós. A palavra outro diferente quer dizer heteros. Daí vem a palavra heterossexual, sexos diferentes. A mistura halogênea, substâncias iguais. Nesse caso aqui,
ele fala outro evangelho que não é outro. Ou seja, uma coisa diferente do que eu preguei. Então vocês não devem acreditar nessas pessoas. E aí no capítulo 2, ele vai falando que a salvação é pela graça, através da fé, e o julgamento não entra as obras, só entra a fé. As obras entram como um fruto da fé, um resultado do Espírito Santo em você. Então vamos pegar agora o livro de Gálatas 2, verso 4. Diz assim, nessa mesma ideia, fala assim, olha, e por causa dos falsos irmãos, olha bem, falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Essa expressão está ligada a João 8,34. Quem pratica o pecado é escravo do pecado. Então esses falsos irmãos não eram irmãos em Cristo. Eram homens perversos que se transfiguravam em irmãos da igreja de Cristo para pregar um outro evangelho, que era qual? Que a pessoa era salva através da obediência dela. E Paulo vai pegar todo o livro de Gálatas aqui para desenvolver o seguinte raciocínio. Não é pelas obras que você é salvo, é pela graça, através da fé unicamente, no sacrifício de Cristo, que a si mesmo se entregou por você, e você, pela fé, chegando no santuário celestial junto ao Pai, em nome de Jesus, o Senhor Jesus Cristo pode salvar você totalmente, plenamente e eternamente do sangue. Nós estudamos lá que se cale diante de Deus toda a terra. O Senhor está no seu santo templo, Ele está julgando, Ele está expiando o seu pecado, Ele está tirando os seus pecados e colocando tudo sobre o bode expiatório e sobre o bode Azazel. Então esse trabalho, a salvação, não é uma coisa que você consegue, a salvação é o que você recebe. E Romanos 6,23 diz que é o dom de Deus gratuito. Por quê? Porque você não pode produzir nada de bom. E nessa mesma linha ainda, se nós pegarmos o que Paulo está falando, só revisando sem ler, Hebreus 6, 16 a 17 e 18, que a promessa é imutável. Ou seja, o que Deus falou, que é pela graça, Ele vai cumprir pela graça em Cristo, Ele não volta atrás. Então não pode ser encontrado um novo meio de salvação, não há outro caminho para chegar ao Pai, senão Cristo e a fé no Senhor Jesus. Continuando agora, a promessa de salvação, ela foi feita para quem? Quando é que começou essa ideia de ser salvo? Escute com atenção. Você lembra lá que antes do conselho eterno, Deus tomou o quê? Uma decisão de salvar os homens em Cristo através da fé. Marca com o dedo Gálatas e vamos para o livro de Tito, bem algumas folhas à frente. Tito 1, verso 2, antes de Hebreus. Diz assim, Tito 1, 2: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então o que fez Deus lá no Conselho Eterno? Nós estudamos isso muitas vezes. Deus decidiu, pela sua própria soberania, vontade própria, decisão, Ele, por amor inexprimível, por tanto amor que Ele tem por você, Ele decidiu sacrificar Jesus no seu lugar e lhe dar gratuitamente a salvação, porque era o único meio de salvar você, não tinha outro jeito. Então aí, essa promessa, ela vem desde quando? Antes da eternidade, porque Cristo é o Criador de todas as coisas, então Ele é o Pai da eternidade, Ele criou também a eternidade, e isso não cabe da nossa cabeça, mas é o que está escrito. Então agora, para quem é que foi feita essa promessa de salvação? Está no livro de Gálatas, verso 3, capítulo 3, 16. Diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e o teu descendente que é Cristo. Vamos agora para o livro de Gênesis, capítulo 15.
Vamos lá, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 15. E você vai ver o seguinte, que a promessa que Deus, que era um mistério que foi revelado em Cristo, porque a salvação ela vem em Cristo, que era isso que estava não revelado, mas a parte inicial desse plano da salvação foi feito um concerto com Abraão, em Gênesis 15, no verso 12. Diz assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Cerradas trevas. Quem está descendo aqui é Deus. Quando Deus desce do céu, na sua forma gloriosa, nós temos o Monte Sinai, uma nuvem negra estava no Monte Sinai, porque Deus estava ali. Nós temos o Monte Calvário, meio-dia, uma nuvem negra, o Pai estava ali, do lado de Cristo. E aqui nós temos a revelação inicial da promessa eterna, que não pode ser mudada, que pela graça, sem obras, pela fé, lhe dar-se-ia a você a salvação eterna. Então agora Deus faz um concerto do verso 12 até o verso 18. Nós podemos ler o verso 18, só para fazer um resumo. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então veja, desde o Nilo até o Eufrates, tudo Deus daria para Abraão. E ele deu na época de Salomão. Então veja, essa promessa que Deus fez a Abraão é o concerto pelo qual as pessoas seriam salvas. Esse concerto com Abraão é a primeira revelação oficial da decisão do conselho eterno. Então, Gálatas, no caso, Paulo está falando ali no capítulo 3, voltemos agora para Gálatas 3, por favor, que todos os que são descendentes de Abraão são aqueles que têm a fé em Cristo Jesus, a fé nas promessas do Pai. Então, Gálatas 3 diz o seguinte, olha, verso 6 em diante, é o caso de Abraão, Gálatas 3, 6, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E o verso 7 ele é bem claro: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, a salvação é em Cristo, pela graça, através da fé, e isso se dá no concerto com Abraão. Só que o judeu, ele não conseguia entender por que é que tinha uma lei no Monte Sinai que tinha que ser obedecida para ser salvo. Porque o que acontece? Entre o dia da eternidade, a criação lá atrás, até Abraão já até entende que não teve outras coisas. Deus tolerou o pecado, e aí está o concerto com Abraão. Abraão diz o seguinte: ele vai ter um descendente, um filho da promessa. Desse filho da promessa vai nascer Cristo, que nós já lemos em Gálatas 3,16. O teu descendente é Cristo. Não falando de muitos, porque ele fala, não são dois, é um. Quem seria esse segundo que Paulo está dizendo de forma subjetiva? É Moisés. Porque ele fala o seguinte: qual é a dúvida? Se entre Abraão, que é salvo pela graça através da fé, e Cristo morre, porque Deus nos quer dar a sua graça mediante a morte de Cristo e receber a salvação através da fé, por que é que entre o concerto com Abraão e o Monte Calvário aqui, por que aparece o Monte Sinai e Moisés na história? É aí que está a dúvida. Porque Deus é muito claro no Antigo Testamento: se vocês obedecerem às minhas leis, vocês serão salvos.
Nós já lemos Romanos 2,13. Aquele que ouve não é justificado, mas quem obedece é justificado. Nós lemos já Ezequiel 18,4. A alma que pecar, essa morrerá. Nós já vimos Romanos 6,23. O salário do pecado é morte. Vimos 1 João 3. O pecado é a transgressão da lei. Então veja, o que está acontecendo? Qual é a dificuldade teológica? É você conseguir associar o Calvário, Moisés e Abraão. Aí está a dificuldade. Nesse caso, vejamos o seguinte: o povo judeu que se converteu a Cristo achava que somente os judeus poderiam ser salvos. Gentil não podia ser salvo. Aí entra Atos 10 com Pedro recebendo uma visão de um lençol, onde Deus fala aqui para ele que todos os homens podem ser salvos e não só os judeus. Tudo bem, depois disso eles tiveram que aceitar que o gentil também podia ser salvo. Mas eles precisavam também obedecer à lei de Moisés. E aí entra toda a lei, inclusive os sacrifícios. Paulo, inclusive numa volta que ele fez para Jerusalém, ele que fala tanto contra a lei de Moisés, para evitar um confronto com o pessoal de Jerusalém, ele oferece sacrifícios no templo. Veja que até ele capitulou. Nós somos fracos, né? Até Paulo, o grande Paulo, o defensor da fé, ofereceu um cordeiro no altar, lá no templo, depois da ressurreição, depois de escrever isso aqui tudo. Que coisa, hein? Continuando, Paulo vai dizer o seguinte: olha, gente, a lei não salva, a lei condena. E ele vai falar isso no verso 3:10, diz assim, olha: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da lei, de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então Paulo aqui está repetindo a regra do Antigo Testamento. Quem não pecar nenhum tipo de pecado, no juízo final está salvo. Mas ele fala, é evidente, porque ninguém deixou de praticar nenhum pecado. Tiago fala, quem tropeça num só ponto, é como se tivesse praticado todos os pecados. Quer dizer o seguinte, o que Paulo está dizendo aqui, que aqueles que querem serem salvos pela lei, estão sob maldição da lei. Ou seja, ou você obedece tudo, ou você está morto. E qual que é a maldição da lei? A morte eterna. E em Romanos 3:10, nós já vimos que todos pecaram, não há nenhum justo, 3:10. No 3:23 diz, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Isso porque em Romanos 1 e Romanos 2, ele fala o seguinte, o gentil não conheceu a lei, o judeu conheceu a lei, mas os dois pecaram, então está todo mundo perdido. Então como é que você vai ser salvo? Só em Cristo, não tem outro jeito. Por isso, em 3:13 de Gálatas, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar. A maldição da lei que estava sobre nós caiu sobre Ele. Nós fomos resgatados gratuitamente da maldição da lei, que não foi abolida, que ela é eterna, ela tem um poder de matar o mundo inteiro. Para que o verso 14, lembra daquele combo Cristo e o Espírito, o novo nascimento? Verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, para obedecer. Ele está dando essa ênfase aqui, que o pessoal quer obedecer, para fazer uma troca com Deus. Eu obedeço para ser salvo. Não, não é assim com as regras de Deus. Você obedece por amor, porque Ele te salvou gratuitamente. E aí Ele coloca em você o Espírito Santo, que faz em você uma nova criatura, que escreve a lei no seu coração,
que tira espírito torto, bota espírito reto, tira o coração de pedra, bota um coração de carne, troca a sua mente. Então você, por amor, agora consegue fazer a vontade dele. Esse é o princípio. Muito bem, e agora? O que acontece com o Velho Testamento? Entre Moisés, Abraão, Moisés e o Calvário e Cristo. Verso 15, agora começa um negócio bem difícil. Irmãos, falo como homem, ele dando uma ilustração de homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. O que ele quer dizer com isso? Se dois homens fazem um acordo, um tem um sítio e ele quer 100 mil reais por aquele sítio. Eles vão ao cartório. Quando chegar no cartório, o que quer vender não pode dizer que é 110, nem o que quer comprar pode dizer que é 90. O acordo verbal, o que foi combinado, o que foi prometido é que era 100 mil o sítio, então tem que ser 100 mil. Isso é uma regra normal do comércio, das negociações do mundo inteiro. Os cartórios têm para isso. Existem varas na justiça civil de consumo para justamente discutir contrato, ou seja, o que foi prometido tem que ser cumprido, a não ser que haja o quê? Abuso. Então veja bem, o verso 16, ora, as promessas foram feitas para quem? Para Abraão, e não para Abraão e Moisés, para que em Abraão chegasse a Cristo, porque Moisés era levita, irmão de Arão, e Jesus era de Judá, da tribo de Judá. Há uma profecia, o cetro não se apartará de Judá. Então é o seguinte, voltando ao 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Isaac, e depois Cristo. Não disse aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Ele quer dizer o seguinte, a promessa que Deus fez de salvar, de graça, lá na eternidade, não foi feita para Abraão e Moisés. Só foi feita para Abraão, Isaac e Jacó e lá na frente Cristo. Então agora o verso 17 diz assim, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, com Moisés, que veio 430 anos depois, não pode abrogar ou cancelar de forma que venha desfazer a promessa. Ele quer dizer o seguinte, entre Abraão e Moisés se passaram 430 anos. E ele fala o seguinte aqui, Paulo, que o acordo que Deus fez entre ele e Moisés no Monte Sinai não está anulando a promessa que Deus fez a Abraão. Porque o que é válido não é o Monte Sinai, o que é válido é o acordo com Abraão, que é a revelação do conselho eterno lá antes da eternidade. Verso 18, porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa. Que herança? A nova terra, a cidade santa, a vida eterna, a juventude eterna e a felicidade eterna. Essa herança não provém da lei. Que lei que nesse caso é? O acordo entre Moisés e Deus no Monte Sinai. Não é desse acordo que vem a salvação. A herança não vem daí. A herança é de graça, é gratuita. Então agora, o que ele fala? Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. A herança não provém da lei. Você não vai ser salvo por causa da obediência ou da lei, do acordo do Monte Sinai. Você vai ser salvo porque da promessa que Deus fez a Abraão, que todas as famílias da terra, sem nenhuma distinção, que crescem que Jesus é Deus e que ele morreu e com o seu sangue entrou no santuário celestial, na parte santa dos santos, e ele está ministrando com você com as vestes sacerdotais. E nós temos a revelação no livro de Hebreus que o sangue dele é suficiente para te salvar totalmente, plenamente e eternamente. É nessa fé que você recebe gratuitamente a salvação. Então agora, vamos para o 19. Qual, pois, então a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa.
e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. O que quer dizer, gente? Importante aqui, né? Se a salvação é de graça, se a salvação é em Cristo, por que então que entrou o santuário lá no deserto? Por que Moisés entrou em cena com uma lei? Ele responde, foi por causa das transgressões. É para deixar claro que Deus tem uma lei e a transgressão dessa lei se chama pecado, e o pecado gera a morte, porque Romanos 4,15 diz, onde não há lei não há transgressão. Então, se tem transgressão, se tem pecador, é porque tem lei. Então, a lei de Moisés, no Monte, ela tem uma função, fazer com que todos se encontrem perdidos diante de Deus. Por isso, então, agora, eu falei isso para você. Então, o que funciona? Entre Moisés até o Calvário. No Calvário, ela perde o seu efeito. Por quê? Porque Deus diz o seguinte, eu sou aquele cordeiro que veio salvar vocês da condenação da lei. E agora ela foi o quê? Promulgada por meio de anjos. O mediador foram anjos. Por quê? Porque quem escreveu a lei? Deus, com o próprio dedo dele, em tábuas de pedra. Moisés, como homem, não pode chegar perto de Deus, diante de Deus, e pegar a lei, as tábuas. Mas o anjo pode. Então o anjo foi lá, pegou das pedras de Deus as 2 tábuas de pedra e levou para Moisés, porque o Moisés pode ver o anjo. O anjo pode ver Deus, mas Moisés não pode ver Deus. Então ela foi promulgada através de anjos, por meio de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Essa expressão aqui, o que melhor se entende, é que nessa expressão, Moisés não tem parte nesse negócio. Ele apenas tem que obedecer. Deus está promulgando o fato dele, ele está entregando ali. O verso 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Ou seja, a salvação é de graça pela fé na morte de Cristo e na sua intercessão no sacerdócio de Melquisedeque lá no céu. Ele que vai te salvar e o Espírito Santo vai fazer um dia você acreditar nisso. A chuva serôdia, a primeira coisa que você vai receber do Espírito Santo, você vai acreditar que a Bíblia é verdade, de uma forma totalmente profunda, ampla e irrestrita. Você vai começar a acreditar em Hebreus 7,25. Ele entrou no santuário e ele pode salvar totalmente quem se entrega a ele. Você vai se entregar como pecador cheio de pecados. Então o que ele fala no verso 21? Elas são antagônicas, são contrárias? Não. Ou seja, a lei diz que está todo mundo perdido. E a graça faz o quê? Salva da condenação dessa lei. Por isso que em Romanos 3,31, Paulo diz, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Por quê? Porque Cristo nos salva da maldição da lei. Em Gálatas 3, verso 13, que nós já lemos. E agora, continuando, diz o seguinte, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Verso 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que quer dizer isso, irmãos? Se você é de Cristo, você também é de Abraão. E a promessa da vida eterna, gratuita, sem fazer nada, que foi feita a Abraão, também é sua promessa, porque Cristo é o descendente de Abraão, daquele conceito que foi revelado ele em Gênesis 15, que é a anunciação daquela decisão de Deus no conselho eterno. Então, o que quer dizer, então, no verso 22, voltando aqui, o que quer dizer? Ele encerrou tudo sobre o pecado. Vamos ler também Romanos 11:32. Em Romanos 11:32 diz a mesma coisa. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos.
A mesma ideia se coloca aqui nos dois textos, Gálatas 3 e Romanos 11. Ou seja, Deus encerrou o Antigo Testamento, ele fecha o Antigo Testamento no Calvário com todo mundo perdido. Está todo mundo perdido. Ele encerrou todos embaixo da desobediência. Está todo mundo perdido. E a lei está ativa, os mandamentos estão ativos e são eternos. Ou seja, hoje, quem não crer já está condenado sob aquela lei. No Antigo Testamento, por causa das transgressões, torna-se clara que a santa lei de Deus não pode ser transgredida. Ela gera a morte. O salário do pecado é a morte. Então Cristo faz o quê? Ele encerra todos embaixo da desobediência. A lei está o quê? Ela tem o seu poder sobre o pecador. Por isto, Gálatas 3,13 diz que nós fomos resgatados da maldição da lei se tivermos fé em Cristo. Mas se nós não tivermos fé em Cristo, nós estamos aonde? Encerrados debaixo da maldição da lei. Estamos perdidos. E está acabado, não há solução. Por isso que existe um caminho para nós sairmos do inferno e irmos para o céu. Nós não temos dois. A opção, veja bem, você não está numa encruzilhada, que aqui vai para a perdição e aqui vai para a salvação. Não é isso. Você sem Cristo está perdido. Você está encerrado, liquidado debaixo da maldição da lei, encerrado. Então esse Antigo Testamento foi abolido na cruz do Calvário. Em que sentido? Não é mais necessário fazer aqueles processos no santuário, é desnecessário. E também obedecer a lei para ser salvo é inútil, porque já está decidido que todos pecaram. Por isso ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, porque está todo mundo pecador, todos transgrediram. Então só podemos ser salvos pela graça, pela decisão do Pai. Que Deus abençoe você a entender em Gálatas 3. Amanhã o assunto continua também em Gálatas 3. Vamos orar? Feche seus olhos se puder. Pai Santo, dá-nos a entender esses versos, às vezes difíceis, mas que nós possamos nos manter firmes na fé, que Jesus é Emanuel, Deus conosco, que Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, e que Ele tem poder para no santuário aí no céu, diante do Senhor, Pai, usando o seu sangue para redimir-nos totalmente de nossas transgressões e pecados. Faça com que nós acreditemos nessas palavras. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.